Deus é tremendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui, ansiosos por receber algo do Senhor? Amém? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, que alegria. Pode sentar, que privilégio estarmos na casa de Deus. Já dê um sorriso aí para alguém, dá aí boa noite, que Deus fale contigo hoje, que Deus se revele a você, amém. É bom demais estar de volta aqui, podendo pregar. Estava com saudades aqui, né, da igreja, de estar aqui com vocês no culto. Eu tirei um tempo de férias, depois estive na convenção, aí peguei Covid, aí ficamos em isolamento, então só agora que eu pude voltar, mas eu estava ansioso por estar aqui com vocês. Algumas pessoas vieram me perguntar se eu ia continuar na igreja. Eu falei, vou, meus irmãos. Eu acabei sendo eleito lá na convenção, vice-presidente, mas eu não vou abandonar aqui o trabalho na igreja. É um cargo representativo, estamos lá junto. Quero que vocês orem por mim, é um grande desafio, mas eu vou continuar aqui, não estou indo embora. Não me mandem embora, por favor. Eu quero começar uma série de estudos junto com vocês a respeito de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre uma guerra invisível. Eu queria, junto com você, me preparar para um tempo de embate. O que veio no meu coração, esse tempo de oração, de busca, foi que esse ano vai ser um ano de vitórias. Você crê nisso? Amém? Mas vai ser um ano de embates, de lutas, em várias esferas diferentes. E nós precisamos aprender a lutar com as armas do Espírito. Quantos desejam isso? Amém? Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Quero falar sobre uma guerra invisível. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou parar aqui. Uma guerra invisível. Há quase 2 anos nós estamos numa guerra invisível. Uma pandemia se instalou e milhões de pessoas perderam suas vidas. E embora não possamos ver essa guerra, não é por isso que ela não existe. O mesmo acontece no mundo espiritual. Existem batalhas que estão acontecendo agora nesse lugar. Batalhas que estão acontecendo na sua casa, no dia a dia, no lugar onde você trabalha, mas você não é capaz de as enxergar. Nem por isso quer dizer que elas não existem. Eu lembro um dia aqui, no final de um culto, eu estava ministrando a palavra e nós estávamos vivendo uma dificuldade em uma certa área da vida. E durante a pregação, estava ministrando, o Espírito Santo falou para mim: ei, isso daí é espiritual. E eu lembro bem, terminou o culto, estava o Pedro e o Luizinho aqui, eles estavam ministrando, culto de domingo, tinham vindo bonitos, assim, de terno, até de gravata o Pedro veio. E eu falei para eles: esperem um pouquinho aqui, que no final eu quero orar com vocês. E terminou o culto, eu atendi um monte de gente, os 2 ficaram de castigo ali esperando. E nós subimos numa salinha aqui e começamos a orar.
E foi tremenda a visitação de Deus naquele lugar. Eu lembro da minha oração, quando eu tive a ciência, uma convicção de Deus, de que estava enfrentando uma batalha espiritual. Eu lembro de orar assim: Deus, quando eu voltar, chegar em casa, se isso é espiritual, vai ter acabado. Opera, faz algo. E queridos, quando eu cheguei em casa naquele dia, aquela situação estava resolvida. A minha oração hoje é que muralhas espirituais caiam por terra na sua vida. Que Deus te dê ciência das batalhas que você não é capaz de enxergar, mas existem. A Bíblia vai nos falar de batalhas invisíveis. Se você ler o livro de Daniel, no capítulo 10, a Bíblia vai nos mostrar um embate que o servo de Deus viveu. Durante 21 dias ele ora e jejua, buscando uma revelação de Deus que custa chegar. Mas quando essa revelação chega, um mensageiro, um anjo que traz o recado, vai dizer para ele: olha, quando você começou a orar, eu trouxe a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, ele está falando ali de um principado, tentava me impedir de trazer o recado de Deus. Uma batalha invisível. Existem orações, bênçãos que não chegam por causa de batalhas espirituais. A Bíblia também vai nos mostrar no livro de Êxodo, quando o povo de Israel está em batalha contra os amalequitas, Deus manda Moisés subir uma montanha e interceder. A Bíblia diz que quando ele erguia suas mãos e orava, o povo vencia a batalha. Mas quando ele ficava cansado e abaixava as mãos e parava de orar, eles começavam a perder a guerra. Algo estava acontecendo naquele lugar. Eles não podiam ver, mas Deus estava agindo. O mesmo acontece quando Jesus vai para Gadar. E ali se depara com um jovem chamado na Bíblia de endemoniado gadareno, possesso por uma legião de demônios. Mas a Bíblia diz que no caminho, já no mar, o mar fica revolto. É interessante a reação de Jesus. Nós não vemos, mas ele repreende o mar. Ele repreende algo. A oposição, algo impedia de chegar naquela terra, mas quando Jesus põe o pé em Gadar, aquele moço se prostra. Ele reconhece: não há poder maior do que o nome de Jesus, ele é poderoso. Ele pisou nessa casa hoje, ele pisou na minha, na sua casa. Fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio. Nós vamos orar aqui, Deus vai revelar situações, batalhas, enfrentamentos, fortalezas que têm te impedido de avançar. Eu creio que quando clamamos, Deus nos visita. E sabe, a minha oração hoje é a oração de Eliseu. Quando o servo não está vendo os anjos, ele fala: abre os olhos do teu servo. E aí, ele consegue enxergar. Minha oração hoje é que os seus olhos sejam abertos para a realidade da batalha espiritual. Que você possa entender que existem guerras que não são contra pessoas. Não é com teu marido, não é com teu filho, não é com teu chefe. Existem guerras na sua vida que são espirituais, mas Deus nos deu autoridade em nome de Jesus para vencê-las. Quantos creem nisso? Amém? O livro de Efésios foi escrito numa situação bastante interessante. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, quando ele está em cadeias, em prisão. Paulo é preso 2 vezes em Roma. A segunda vez que ele é preso, ele já está condenado à morte. E ele é lançado numa masmorra. Um lugar, se for em Roma, você vai ver. É um lugar, um buraco úmido, mal cheiroso. Um lugar onde os sentenciados à morte ficavam. Ou saíam por causa da sentença, ou então por causa que pegaram lepra, algum tipo de doença naquele lugar. Mas a primeira prisão de Paulo acontece, é uma prisão provisória. Ele não tinha sido julgado. E ela acontece numa casa, era uma prisão domiciliar. Nesse lugar ele tinha algumas regalias, ele podia receber visitas, ele podia trazer, estudar seus pergaminhos. E ele era guardado ali por guardas pretorianos. Esses homens faziam a guarda de Paulo, ficavam algemados com ele em turnos de 6 horas. É por isso que na carta aos Filipenses ele vai dizer
que as minhas algemas serviram para o progresso do evangelho. Porque aqueles homens, imagine você acorrentado com Paulo 6 horas. Ele pregou para a guarda pretoriana inteira, evangelizou todo mundo, e ele está agradecendo a Deus agora porque está preso. E eu creio que ele escreve o final da carta de Efésios inspirado, olhando para a armadura dos guardas que estão algemados com ele. Ele vai olhando, vai descrevendo as peças e ensinando ao povo em Éfeso como lutar batalhas espirituais. Hoje nós estamos começando essa série. Nós vamos falar de vários armamentos, várias considerações no que tange a batalha espiritual. Mas hoje eu quero começar falando a respeito das fortalezas espirituais. Os redutos de resistência que o inimigo estabelece para tentar impedir o avanço da fé. E para a gente entender as fortalezas, o livro de Coríntios vai falar das fortalezas da mente, que se levantam, argumentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo no nosso entendimento. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o pano de fundo da carta de Efésios. Quando a gente estuda as cartas, eu quero te dar uma dica. Normalmente volte ao livro de Atos, faça esse exercício e procure o contexto, como o evangelho chegou em determinado lugar. O pano de fundo da carta de Efésios se encontra em Atos 19. Ali nós vamos ver o que acontece quando Paulo começa a pregar o evangelho. É interessante porque a cidade de Éfeso era um centro do ocultismo. Ali se vendiam as letras de Éfeso, que eram espécies de amuletos famosos. Gente do império todo vinha ali para comprar. Existia a 7ª maravilha do mundo antigo, que era o templo de Diana dos Efésios. Eles acreditavam que caiu uma imagem de Diana, de Júpiter, e ali eles construíram um templo. Era um lugar de prostituições, era um lugar barra pesada, espiritualmente falando. E agora o apóstolo Paulo está ensinando e pregando o evangelho ali, e ele obtém sucesso. Um dos grandes avivamentos que acontecem na história da igreja foi na cidade de Éfeso. A Bíblia vai falar de coisas incríveis, milagres impressionantes, pessoas sendo curadas simplesmente pelo toque do avental ou da roupa de Paulo, pessoas trazendo seus livros de magia e feitiçaria para a praça e queimando, equivalente a 50 mil denários, mais de R$1 milhão, o valor dos livros que foram incendiados. E uma obra redentora acontece ali de transformação naquela cidade, porque o apóstolo Paulo sabia lutar batalhas, enfrentar fortalezas. E é interessante, quando lemos o livro de Atos, no capítulo 19, nós vamos encontrar pelo menos 7 grupos que se depararam com o evangelho, com a pregação do evangelho. Em cada um desses grupos, nós vamos encontrar um tipo de resistência espiritual, de fortaleza. São 7. O primeiro grupo são os discípulos de Apolo. O segundo grupo é o grupo de judeus na sinagoga. Depois ele vai pregar na escola de Tirano. Depois ele vai falar aos filhos de Cefas. Depois a Bíblia vai falar de Demétrio e os artífices. Depois a Bíblia vai falar dos asiarcas. E depois ela vai falar desses que se converteram, que eram magos e feiticeiros. 7 grupos. Em cada um desses grupos nós vamos encontrar um tipo de fortaleza que caiu por terra mediante a pregação do evangelho. E eu quero te desafiar hoje a estudar a respeito dessas fortalezas e buscar entender se elas estão presentes na sua vida e pedir. Eu creio hoje nesse lugar, fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Quantos querem aprender sobre isso? Amém. Primeira fortaleza que nós encontramos aqui tem a ver com esse grupo, os chamados discípulos. É interessante, a Bíblia começa em Atos 19 dizendo assim: enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo.
Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando que discípulos eram esses? Discípulos de quem? Eles nem conheciam o Espírito Santo. Eu creio que esses eram discípulos de Apolo. Apolo era um judeu eloquente, que chega na região de Éfeso, e ele era muito habilidoso no conhecimento das Escrituras. Ele ia às sinagogas e pregava, apontando que o Messias era Jesus. E aí a Bíblia vai nos apresentar agora 12 homens que foram impactados com a mensagem de Apolo. Eles entendiam que Jesus era o Messias, mas eles ainda não conheciam a obra vivificadora. Opa, engasguei, muito tempo sem pregar, olha. Obra vivificadora do Espírito Santo. Só conheciam o batismo de João, assim como Apolo. E sabe, aqui para mim, nesse primeiro grupo, a Bíblia vai apresentar para nós um tipo de resistência espiritual, de fortaleza. O inimigo quer nos impedir de conhecer o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. A falta de conhecimento a respeito do Espírito Santo nos impede de vivermos coisas com Deus. E por isso, quando Paulo pergunta, e eles dizem, nós não conhecemos o Espírito Santo. Ele então os apresenta, explica a palavra, depois os batiza em nome de Jesus, e a Bíblia diz que ele estende a mão sobre esses discípulos, e eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em novas línguas e a profetizar. Sabe, uma igreja que não conhece o Espírito Santo, ou discípulos que não conhecem o Espírito Santo, estão mortos na fé. Sem o Espírito Santo, não há regeneração. É Ele quem nos dá nova vida nessa vida. É uma obra do Espírito em nós que nos traz uma nova natureza. Sem o Espírito Santo não há arrependimento verdadeiro. Porque a Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você tem uma consciência, não sei se você já sentiu assim. Faz algo e vem aquele negócio que, né, parece que vem um peso. É uma obra do Espírito falando, ei, o verdadeiro arrependimento tem a ver com essa ação do Espírito. Sem o Espírito Santo, o crente não consegue viver parecido com Jesus. Porque a Bíblia fala do fruto do Espírito, que é o amor, a longanimidade, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, fruto do Espírito em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, a igreja não opera, não se move, porque é Ele quem capacita a igreja com os dons. E aí Deus usa um na vida do outro e coisas tremendas acontecem por causa que o Espírito opera em nós. Sabe, uma das estratégias do inimigo para frear o avanço da igreja é nos fazer desconhecer a ação do Espírito em nosso meio. Hoje o Espírito vai soprar nesse lugar. Você precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. Ele pode transformar completamente a sua vida. Eu estava na célula essa semana e achei interessante uma pergunta que eu ouvi. Uma irmã que está participando com a gente, ela disse, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Há 25 anos atrás eu estive na igreja e ali me apresentaram o Evangelho, eu entendi quem era Jesus. Eu até tomei uma decisão, mas a minha vida não mudou. Agora, cerca de 25 anos depois, eu voltei à igreja, eu ouvi a palavra, mas algo aconteceu em mim que eu não sei explicar. Agora eu entendo e consigo viver. Eu preciso me batizar de novo? Eu falei para ela, o batismo ele representa algo, o novo nascimento em Jesus. Sabe o que aconteceu agora? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida e nasceu de novo. Aqueles discípulos sabiam a respeito de Jesus, mas não haviam recebido esta porção de Deus. Queridos, eu durante muito tempo fui convencido na fé.
Com 5 anos de idade, a minha mãe, na beira da cama, me apresentou Jesus, a história de Jesus. E eu lembro, ela me disse que eu orei aceitando Jesus naquele dia. Eu vinha na igreja, eu sabia os versículos, eu entendia e reconhecia Jesus. Mas quando eu entrei na adolescência, tantas dúvidas pairavam a minha mente, eu não conseguia viver o evangelho, até que alguém me levou numa reunião de oração. E naquele dia, quando oravam por mim, o Espírito Santo me visitou. Naquele dia eu recebi o selo da promessa: esse é meu filho, aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Algo se rompeu, algo se quebrou. O que eu não conseguia, agora eu era capaz de fazer. Aquela alegria, o desejo de viver a palavra, algo tomou conta do meu coração, porque naquele dia eu recebi algo da parte de Deus. Hoje o Espírito Santo vai visitar pessoas neste lugar. Pessoas convencidas do evangelho, sabem, entendem que Jesus é o Messias, mas não receberam o operar do Espírito que nos levanta da morte para a nova vida. Hoje pessoas vão nascer de novo. Hoje pessoas serão revestidas de poder e autoridade. Hoje pessoas se depararão com essa experiência maravilhosa. O Espírito Santo está neste lugar. A minha oração é que hoje aqui você seja mergulhado nas águas do Espírito. E que o discernimento que é espiritual e vem dele, ele nos guia, ele nos mostra a verdade, que ela alcance o teu coração em nome de Jesus. Ainda existem discípulos de João, discípulos de Apolo espalhados pela igreja. Eles conhecem, eles simpatizam com a palavra, são convencidos dela, mas não receberam o poder que pode libertar as suas vidas. Hoje eu quero te apresentar algo maior. O Espírito Santo de Deus vai sim ser derramado sobre a sua vida e você jamais será o mesmo. Aleluia. Quantos querem conhecer mais a respeito do Espírito Santo? Amém. A Bíblia vai nos falar de um segundo grupo e de uma segunda fortaleza. O segundo grupo que o apóstolo Paulo encontra ao pregar o evangelho ali na cidade de Éfeso é o grupo dos judeus que se encontravam na sinagoga. Na verdade, essa era uma estratégia de Paulo. Normalmente quando ele chegava numa cidade nova pregando o evangelho, o primeiro lugar que ele ia ministrar era na sinagoga. E então ele apresentava que Jesus era o Messias ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que ao apresentar a palavra para estes homens, ele encontra uma espécie de resistência. Olha o que diz a palavra, Atos 19, versículo 8 e 9. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Segundo tipo de resistência, de fortaleza espiritual que Paulo vai encontrar ao evangelizar esse grupo, são os corações empedernidos e descrentes. Pastor, o que é empedernido? Petrificado. A Bíblia chama de coração duro em outros textos. Em outros textos a expressão dura cerviz vai aparecer. Quem já viu essa expressão na Bíblia? Você lê na versão mais antiga, ele fala: homem de dura cerviz. O que é dura cerviz, pastor? Pescoço duro. Não se inclina. Sabe a nossa expressão hoje que a gente usa, cabeça dura? Cara teimoso, escuta, 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 escuta e não faz o que a gente fala. É esse personagem que a Bíblia está apresentando. O coração empedernido. Mas o que representa essa fortaleza do inimigo na nossa mente?
É interessante porque o coração duro, a dura cerviz, o coração empedernido, ele gera um tipo de descrença que nenhum tipo de evidência, manifestação de poder, de demonstração é capaz de gerar conversão, mudança. E isso acontece com esse grupo quando Paulo está pregando, mas acontece com outros personagens na Bíblia. A Bíblia vai nos falar do povo de Israel no deserto. Eu acho interessante porque eles viram tantas evidências do poder de Deus. Imagine você todo dia acordar e pão caiu do céu. Você vai vestir a roupa no guarda-roupa, né? Não sei como é que era o guarda-roupa antigo, você deve pendurar em algum lugar e pôr de novo. E a roupa não tinha gastado. A sandália estava intacta. 40 anos. Eles viram o Sinai pegando fogo. Deus abrindo o mar. Eles viram evidências grandiosas. Mas mesmo assim continuaram recorrendo à idolatria. Fizeram bezerros de ouro. E a Bíblia vai dizer, em Êxodo 32:9, Deus vai falar: vocês são obstinados, povo de dura cerviz. A Bíblia também vai nos mostrar os opositores de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Em Atos 7 a Bíblia nos mostra. A Bíblia vai falar que esses opositores eram judeus, cirênios, de várias regiões ali que se opuseram. Estevão era usado com sinais e maravilhas. E aqueles homens, quando tentam discutir a palavra com ele, ele era tomado de uma sabedoria e ganha os debates. E então aqueles homens, porque eram homens de dura cerviz, tinham um coração duro, eles vão lá e pagam propina para algumas pessoas testemunharem falsamente contra Estevão, dizendo que ele tinha blasfemado contra Moisés e contra Deus. E agora ele está diante de um sinédrio, um julgamento, e ele está ali apresentando a sua defesa, e vai falar dessa realidade espiritual. Olha, eles estão vendo, mas o coração deles é duro. O mesmo acontece com o Faraó. Imagine você uma praga, 2 pragas, 5 pragas, 10 pragas. Cada vez que uma evidência acontecia, ele achava uma desculpa. Os 3 primeiros milagres, ele chama os seus magos e feiticeiros para reproduzirem as mesmas coisas, mas a partir do 3º, o mago diz para ele: isso aí não tem como reproduzir, é o dedo de Deus. Mesmo assim ele resiste. Ele fala que o povo ia embora, mas depois voltava atrás. Ele faz isso 10 vezes, até que a Bíblia diz que em determinado momento Deus endurece o coração de Faraó. Agora não adiantava mais. Deus tinha posto o dedo. Sabe, cuidado. O coração empedernido, a descrença, ela nos leva à condição de morte espiritual. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. Morto não sente. Não ouve, não escuta, não vê. Quando nós começamos a pecar deliberadamente, começamos a enfrentar aquilo que a palavra de Deus ensina. Sabe, no começo, vem aquele arrependimento, você vai chorar. Mas na segunda, na quinta, na 10ª vez, a gente volta àquele estado de morte. Não sente mais nada, porque o coração ficou endurecido. Sabe, talvez existam pessoas aqui que não estão conseguindo vencer guerras espirituais, porque a descrença tomou conta. O coração endureceu. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque não há coração duro demais que Ele não possa quebrar. Hoje eu creio que enquanto a palavra é ministrada nesse lugar, corações vão se amolecer na presença do Altíssimo. Pessoas serão tocadas, transformadas. Deus é poderoso. Quantos creem nisso? Eu lembro um dia
Eu era pastor dos adolescentes ainda, a gente tinha os cultos na capela. O Pudal faz parte dessa... Não, fez parte da capela, mas não, acho que a Thaís nessa época. Eu lembro que eu estava num culto, e a equipe de louvor veio à frente, eu estava sentado. E veio um forte constrangimento no meu coração, dizendo que eu, assim, uma ação do Espírito, me dizendo que eu precisava falar com um dos rapazes que estava cantando. E terminou o culto, eu pedi para ele, cara, você pode vir essa semana aqui para a gente conversar? E ele veio. Nós conversamos, eu lembro bem do dia, eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus está me incomodando que tem algo errado. Eu queria muito orar com você, tem alguma maneira que eu possa te ajudar? E aquele moço baixou a cabeça e falou, pastor, é verdade, tem algo errado na minha vida, mas eu não posso te falar agora. E agora não tem como eu voltar atrás. Eu falei, cara, deixa eu te ajudar. Se Deus me incomodou, você veio aqui, tem algo, fala. Pastor, não posso. Aquele moço foi embora, orei por ele. Naquela semana, passou uma semana, na outra ele foi preso. Ele fazia parte de uma quadrilha que roubava carros. Era um menino de 19 anos, vinha na igreja. Se envolveu com os meninos da rua lá. Só que naquela semana eles assaltaram o carro de um policial. O policial estava comendo no restaurante. Quando viu que estavam levando o carro, saiu correndo. Ele ia meter bala nos meninos. Ele esqueceu a arma em cima da mesa. Livramento. Fui visitar o menino na cadeia. Eu lembro eu chegando, ele olhando para mim e falando, pastor, Deus me avisou. Queridos, em nome de Jesus, Deus, Ele sim, nos dá avisos. Ele manda os seus mensageiros, Ele manda os seus profetas. E sabe o que me incomoda? Eu venho aqui, eu prego, e eu sei que existem pessoas vivendo uma vida dupla. Sabem? Vem, ouvem. Que bom que você está aqui. Mas deixa eu te dizer, essa acomodação pode estar gerando no seu coração a impressão que está tudo bem. Que pode ser assim, mas não é. Tem gente aqui que está perdida. A fortaleza da mente nos faz nos perdermos. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida em vida plena. Hoje fortalezas vão cair por terra. Você não vai mais viver essa vida dúbia. Quantos aqui deram brechas, se acomodaram? O pecado se tornou um hábito recorrente. Não sentem mais nada. Hoje Deus vai pôr a mão no teu coração de pedra. E a palavra pregada vai te constranger. Fortalezas vão cair por terra neste lugar em nome de Jesus. Paulo continua pregando. Eu não vou pregar os 7 grupos, fica tranquilo. Amanhã eu continuo a mensagem. Ele sai da sinagoga e a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Escola de Tirano. E ele começa a pregar a palavra ali diariamente. Durante 2 anos, todos os dias, o apóstolo Paulo pregou a palavra na escola de Tirano. Eu li alguns comentários que diziam que ele começava a pregar às 11 horas da manhã e terminava às 5 horas da tarde. 6 horas. A Bíblia diz que tanto os gregos quanto os judeus conheceram a palavra, foram tocados e impactados por ela. E enquanto o apóstolo Paulo está pregando na escola de Tirano, a Bíblia diz que começa um mover do Espírito e sinais e prodígios começam a acontecer, a ponto das pessoas trazerem a roupa, pedaços da roupa de Paulo, tocar nos doentes. Eles eram curados. E algo acontece ali especial. E sabe, na escola de Tirano nós vamos encontrar uma terceira fortaleza espiritual. Uma das maneiras do inimigo impedir o progresso,
o avanço do reino é nos tornando ignorantes na palavra. Ignorância espiritual. Éfeso era um lugar de ignorância espiritual. E a prova disso é que as pessoas estavam tão sedentas, que vinham de todos os cantos, ouvir a palavra porque havia fome. Fome. Eles não conheciam a verdade. Estavam desesperados por ela. Das 11 às 5 da tarde, ouvindo Paulo pregar. 2 anos. E sabe, eu creio que essa é uma realidade. O inimigo ainda tenta impedir a palavra de Deus de chegar em alguns lugares. Olha a situação do superintendente da rainha Candace. A Bíblia diz que ele lia a palavra, mas não era capaz de entendê-la. E ele está ali pedindo ajuda. Então Deus pega Filipe, o transdado ali, para acabar com esta fortaleza, a ignorância espiritual. Quando ele entende a palavra, em Isaías, que falava de um Messias, falava de Jesus, ele se converte e é batizado. O inimigo, ele age tentando impedir que regiões, lugares, pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Isso nós vamos ver na história da igreja. Quantos lugares foram fechados para a pregação do evangelho. Eu lembro um livro que eu li, quero até recomendar, que se você não leu, André, o contrabandista de Deus. Quem já leu esse livrinho aqui? Se você não leu, vale a pena. A Bíblia vai falar dessa resistência espiritual que acontecia na União Soviética, por trás da cortina de ferro. O inimigo tentava impedir que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento da palavra de Deus. E André, com seu Fusca, começa a encher o carro de Bíblia e contrabandear a Bíblia para esse lugar fechado para o evangelho. E ele vai contando as experiências, são tremendas. Um dia o guarda para, e ele está com o carro cheio de Bíblia e fala: pronto, agora eu vou ser preso. O cara abre o porta-mala, vê as Bíblias e fala: o que você está fazendo com esse monte de alface? Achou que ele tinha ido na horta. E ele passa com as Bíblias e ali a fortaleza espiritual começa a ser quebrada à medida que o evangelho é pregado. Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento. Outro livro que eu li que me impactou foi Lírios entre Espinhos, que contava a história da pregação do evangelho na China. Vários cantões da China não tinham acesso à palavra de Deus. Quando uma Bíblia chegava em determinada região, eles a memorizavam, separavam os capítulos, as páginas da Bíblia, distribuíam para os membros da igreja. Cada um tinha que decorar um trecho, para quando chegasse no culto, eles recitarem a palavra, porque só tinha uma Bíblia para uma congregação inteira. O inimigo tentando impedir o avanço, fazendo as pessoas viverem em ignorância espiritual. Mas sabe, por incrível que pareça, não estamos por detrás da cortina de ferro, nem estamos nos cantões da China, mas ainda aqui neste lugar existem pessoas ignorantes a respeito das verdades do evangelho. Você pode comprar uma Bíblia em qualquer esquina. Existe Bíblia para homem, para mulher, para jovem, para adolescente, para todos os tipos e versões e gostos. Cor-de-rosa, amarela, dobrável, capa dura. Daqui a pouco tem Bíblia até com cheiro, 3D, não sei como é que vai ser. Mas nós continuamos ignorantes espirituais. Aí eu vejo jovens sendo levados por ventos de doutrina, acreditando em coisas que a palavra de Deus não ensina. Eu vejo pessoas se perdendo, porque a ignorância espiritual, uma fortaleza entrou, um engano se estabeleceu. E agora eles se tornam reféns das mentiras que os aprisionam. Existem pessoas assim nesse lugar. Eu lembro quando eu era pastor, alguns anos atrás, um grupo de jovens veio me procurar, porque eles queriam participar de um movimento que estava acontecendo na faculdade, que pregava Jesus na política. Eu não conhecia muito bem o movimento, e eles começaram a participar. Mas achei interessante, porque eram meninos, porque não dominavam a palavra, porque não conheciam, foram completamente doutrinados.
Depois de alguns meses, nenhum daqueles garotos estava mais na igreja. Nós precisamos dominar a palavra de Deus. Quando eu vejo um vídeo falando de uma escola, falando de temas atuais, que geram tantos conflitos entre nós, por que você não pega a palavra e se aprofunda neles? Por que você não se inscreve numa escola como essa? Por que você não começa um discipulado? Eu não quero saber o que o professor da faculdade disse, ou que o livro A, B ou C. Nós temos um lema que rege a nossa vida: a palavra de Deus. Você precisa conhecê-la, você precisa estudá-la, você precisa amá-la, você precisa devorá-la. E quando os ventos vierem, as vozes ficarem mais altas, quando os movimentos e pressões sociais aparecerem, você vai estar alicerçado, porque a fortaleza da ignorância não atua mais no seu entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai te libertar. Jesus é a verdade, e a palavra dele é vida. Pelo amor de Deus, vamos voltar à palavra. O inimigo se aproveita das nossas dores. Ele se aproveita dos sentimentos que temos de injustiça. Ele se move trazendo engano. Ele é o enganador. Pessoas estão perdendo batalhas, sendo destruídos. A fé tem sido minada no nosso meio, dentro das nossas igrejas. Eu lembro um culto alguns anos atrás aqui nessa igreja. Era um congresso da denominação. Um pastor que veio pregar aqui, ele contou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a palavra. Hoje ele nem faz parte mais dessa denominação. Mas os jovens aplaudiam suas piadas. Os jovens ficavam impressionados com a sua cultura. Mas poucos foram capazes de perceber que havia uma semente de engano sendo lançada aqui neste lugar. Eu lembro de um culto que eu fui com alguns jovens numa outra igreja. O pastor estava falando um monte de besteiras. Eles estavam dando risada e aplaudindo, saíram sem perceber do culto. E eu falei: o que está acontecendo? Eu quero te convidar a entrar na escola de Tirano. Havia fome espiritual ali. Quando a palavra de Deus chega, das 11 da manhã às 5 da tarde, as pessoas não paravam de ouvir. Elas queriam conhecer, elas queriam entender, elas queriam compreender. Júpiter, Diana, amuletos. O que é isso? Não, aqui é a palavra, 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 palavra. Um avivamento começou a acontecer naquele lugar. Eu creio, algo vai acontecer nestes dias. Uma guerra está iminente. Ela já está acontecendo. Esses dias eu estava angustiado na minha cama, me perguntando: Senhor, Senhor, do que vale? As pessoas não entendem, não tem jeito. Por que eu entrei nessa? Por que eu aceitei mais um desafio? E eu estava com um monte de questionamentos e o meu coração estava angustiado. Eu rolava na cama e não conseguia dormir. Rolava na cama e não conseguia dormir. Eu fui até a cozinha tomar água, peguei um copo. Enquanto o copo estava enchendo, eu ouvi uma voz: me pede e eu vou te dar o avivamento. E aí um filme passou na minha cabeça. Por que eu larguei algumas ambições, algumas aspirações? Porque o meu pai tinha me dado um livro que contava a história dos aviaristas. E eu falei: eu não quero ser um atleta, eu não quero ser um empresário de sucesso. Não, eu quero viver isso daqui. Me pede e eu vou te dar. Aquilo floresceu no meu coração. Se eu precisava de um despertamento, de uma motivação, bebendo água de madrugada, ouvindo a voz do Espírito falar, algo se acendeu dentro de mim. E hoje eu vim dizer, em nome de Jesus, nós vamos viver um grande despertamento espiritual em nossos dias.
Como Paulo, que entrou em Éfeso num tempo difícil, lutando com hostes malignas, enquanto ele pregava, fortalezas iam caindo por terra. Nesses dias veremos fortalezas caindo. Hoje, algemas estão caindo por terra nesse lugar. Grilhões estão se rompendo, cadeias se abrindo, pessoas estão sendo convidadas. A voz do Senhor é irresistível, ela é irresistível. Como eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus. A batalha que você vive na mente, ela é espiritual. O pastor Pedro veio me procurar hoje dizendo: Michel, aquele dia que você orou por mim, você disse: volta a pregar para você mesmo. Quando os embates vêm na minha mente, eu ponho um fone de ouvido e eu começo a pregar. Eu tenho visto o inimigo cair por terra diante dos meus olhos. A palavra é poderosa, aleluia. Enxaque a sua mente com a palavra, aleluia, aleluia. Fortalezas vão cair por terra na sua casa, aleluia, aleluia. Prisões estão caindo por terra hoje neste lugar, aleluia, aleluia. Pessoas estão sendo libertas agora, neste instante. O poder de Deus está operando. Salvação, nova vida, aleluia. Uma guerra invisível está acontecendo aqui, você não pode vê-la, mas os anjos do Senhor chegaram, as miríades de anjos chegaram. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se hoje você está dizendo: eu quero lutar essa guerra, eu quero aprender a vencer esta guerra invisível, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero marchar, triunfar, não importa como, se você é mal entendido, compreendido ou não, a palavra de Deus, ela me alcançou. Eu quero despertamento, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer a sua obra na minha vida. Eu quero que o meu coração se amoleça e se quebrante diante da presença do Senhor. Eu quero conhecer a palavra e me mover nela. Se Deus falou contigo hoje, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Fortalezas, enganos, mentiras vão ser arrancadas da sua mente agora. O inimigo é enganador, ele nos põe um contra os outros, ele nos faz acreditar em engano. Hoje nós vamos orar. O inimigo vai ser arrancado. Fortalezas da mente serão arrancadas. Nosso entendimento, em nome de Jesus. Erga suas mãos para o céu, onde você está. Comece a clamar: Deus, se existe alguma fortaleza no meu entendimento, me mostra agora. Eu quero ser livre. Se existe algum engano, alguma mentira me impedindo de viver a plenitude do Evangelho, que agora a verdade de Deus seja manifesta na minha vida. Clame pela verdade, clame pelo conhecimento da verdade, clame pela visitação de Deus. Ele vai nos visitar hoje aqui. Eu vou orar agora na autoridade do nome de Jesus. Cadeias serão quebradas e pessoas vão nascer de novo hoje neste lugar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que toda prisão, que toda a fortaleza, que todo reduto de resistência que possa haver nas nossas mentes e nos nossos corações, agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo e eu declaro que a verdade de Deus nos liberte neste lugar. Pai, manda os teus anjos, os mensageiros da tua vitória para este lugar. Que o inimigo saia em retirada agora. Que a nuvem de glória se instale aqui. Que a presença manifesta de Deus possa operar neste lugar. Que haja salvação, que haja transformação, que haja cura.
Que corações sejam aquecidos por mais de Deus. Queremos mais, clamamos, Pai, vem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se hoje, neste lugar, você entendeu que precisa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, você quer conhecê-lo, você quer a novidade de vida que Ele pode te dar, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus, aleluia, aleluia. Com as mãos erguidas, eu quero orar agora. Erga bem alto as suas mãos. Pai, assim como Paulo orou por aqueles homens e eles receberam o Espírito Santo, que hoje neste lugar pessoas possam receber o Espírito Santo e serem tomados pelo poder do alto. Vem agora, traz novidade de vida, sela com o teu Espírito, gera frutos, libera os dons, derrama o teu poder sobre a tua igreja. Tu és bem-vindo entre nós. Nós queremos nos mover por fé, aleluia, aleluia. Se hoje Deus te mostrou e você não quer ser descrente, não quer resistir, quer se render, se você quer voltar à palavra e conhecê-lo, fome e sede dela, aonde você está, levante suas mãos bem alto, aleluia. Pai, em nome de Jesus, neste lugar, que a falta de fé, que a descrença, a dúvida, que ela saia retirada agora. Quebramos essa fortaleza em nome de Jesus. Nós clamamos agora que o amor pela tua palavra, que o desejo de conhecer as coisas de Deus e as verdades de Deus tomem conta da tua igreja, do teu povo, que possamos nos lançar, comer, devorar, ter paixão pela palavra, e que algo novo se estabeleça entre nós. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Ei. Dia 9 de fevereiro, nós vamos voltar às lives de oração às 6 horas da manhã. Vai completar 2 anos e eu vou retornar agora, parei esse tempo. Mas eu quero desafiar você, vamos buscar. Vamos buscar. Deus tem coisas novas. Esses dias mandaram um vídeo no grupo da família, a gente cantando, e que saudade de ver o mover, de cantar, de buscar junto com vocês. Vamos orar de manhã, vamos orar nas madrugadas, vamos estudar a palavra. Venha, conferência de carnaval, vem aqui, em vez de viajar, vem aqui, vamos ter uma overdose do Espírito aqui, estudando a palavra, o feriado todo sendo visitado, orando pelos irmãos, tendo experiências com Deus. O meu feriado eu vou passar aqui, pregando a palavra, sendo ministrado, vendo coisas de Deus. Quantos desejam isso? Esse ano nós vamos cruzar, aleluia, paredes vão cair por terra, muralhas vão cair por terra, Deus vai nos levar além, aleluia. Você deseja isso? Busque, busque e você encontrará, busque e você o achará, busque e ele virá. Nós vamos cantar mais uma canção agora, e eu quero te convidar a derramar teu coração. O Espírito vai nos visitar enquanto cantamos. Clame, 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 Ele é Deus, aleluia. Proclamamos poder.
aqui para encontrar o Senhor e clamar, Santo Espírito,